Bom, dando continuidade então ao trabalho que a gente estava fazendo com Java RMI, nessa aula a gente vai estudar como integrar o banco de dados a uma aplicação que usa a biblioteca do Java RMI. Então, normalmente o acesso ao banco de dados é muito comum com qualquer tipo de aplicação hoje em dia. Então, o objetivo dessa aula é justamente fazer com que a nossa aplicação Java RMI acesse os dados em um banco de dados MySQL. Então, inicialmente, a gente precisa criar um banco de dados. Então, apenas para efeitos de padronização, vamos criar um banco de dados chamado PPD 2020 e dentro dele é preciso criar uma tabela chamada funcionário. Eu já disponibilizei o script aqui e após fazer a criação dessa tabela, insira pelo menos 5 registros para que a gente já tenha alguns dados de testes. Então, vou só apresentar a tabela aqui, tabela funcionário, tem esses campos aqui, deixa eu mostrar a estrutura dela, o ID, o nome, o endereço e o salário. Então, façam a inserção de pelo menos 5 ou mais registros aí para a gente fazer os testes na nossa aplicação. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, quando a gente trabalha com o Java RMI e precisa acessar um banco de dados, não apenas Java RMI, mas quando uma aplicação Java precisa acessar um banco de dados, a gente precisa utilizar um driver, o chamado conector. Então a gente vai ter que fazer essa importação. É o arquivo que eu disponibilizei para vocês, está lá no ambiente virtual. Então vamos criar aí uma nova aplicação Java chamada exemplo RMI02. Eu vou criar aqui um novo projeto então. Vou chamar ele de exemplo RMI02. Vou desmarcar aqui a criação da classe principal. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar a biblioteca do conector MySQL para o meu projeto. Eu já tenho ela salva aqui no computador, eu vou vir aqui em bibliotecas, botão direito, adicionar o arquivo jar e eu vou escolher o arquivo da biblioteca do conector do MySQL. Então em seguida, essa etapa aqui já está pronta, né? Vamos seguir aqui o material que foi elaborado aí para a gente construir essa aplicação. Inicialmente, então, vamos criar um novo pacote chamado Entity e dentro dele uma nova classe chamada funcionário. Então, vamos criar aqui esse novo pacote, que eu vou chamar de Entity para simbolizar o espaço que eu armazenaria todas as entidades do meu projeto. E dentro dele eu vou criar uma nova classe chamada funcionário. Essa classe funcionário é a que vai simbolizar aquela estrutura da minha tabela funcionário lá no banco de dados. Então a classe deverá possuir 4 atributos privados com os mesmos nomes e tipos de dados dos campos da tabela criada anteriormente, que é aquela tabela que a gente criou, chamada funcionário, que tem os 4 campos. Escreva um construtor, nós vamos criar, e depois também um método getSet. Então, vamos criar aqui primeiramente, declarar os atributos, todos eles são privados. O primeiro atributo é o ID inteiro, só para recapitular, a estrutura da minha tabela está aqui. O segundo atributo também é privado, string nome. O terceiro, string endereço. E o quarto é o salário. Vou criar o construtor para essa classe. Vou utilizar aqui a opção de inserir o código e marcar todos os 4 atributos aqui. E também vou criar o getSet para cada um dos atributos, só para criar essa classe de entidade. Essa classe aqui não vai ter necessidade de criar nenhum método específico, nem de fazer nenhuma validação específica. É só para que a gente possa criar objetos do tipo funcionário, que por sua vez vão possuir
esses atributos aqui e vão poder disparar esses métodos que a gente acabou de criar. Então a nossa classe de entidade está pronta, ela simboliza aqui a estrutura da nossa tabela. Na sequência então, a gente vai criar um outro pacote chamado DAO, que seria a ideia de Data Access Object, né, para a gente criar classes responsáveis por fazer o trabalho com o banco de dados, para não deixar que isso seja feito por classes de, por exemplo, classes que estão na camada de visão ou até mesmo na camada de negócios. Então a gente faria isso dentro desse pacote aqui chamado DAO. Seria como se fosse uma outra camada aqui da nossa aplicação. Então vou criar uma nova classe chamada DAO e dentro dela a primeira classe que eu vou criar vai se chamar base de dados. Eu criei a classe no lugar errado, eu vou excluir ela aqui. Então vou criar eu tinha criado o pacote no lugar errado, vou criar uma classe chamada base de dados. Essa classe base de dados vai ser responsável por fazer a conexão com o banco de dados e também se desconectar quando for necessário. Então, inicialmente eu vou fazer algumas importações aqui de classes que a gente vai precisar. É o java.sql.connection. Eu vou precisar também do java.sql.driverManager. E por fim eu vou precisar de uma exceção chamada SQL_exception. Bom, na sequência eu vou declarar aqui 4 atributos privados. Na verdade vão ser 4 constantes, né? Porque a ideia é que elas não sofram alterações. A primeira é o nome do meu driver, JDBC, que por padrão recebe o nome com.mysql.jdbc.driver, com D maiúsculo. A classe que simboliza, que possui as informações sobre esse driver aqui. Depois eu vou declarar outra variável, também outra constante, né, chamada database URL, que vai armazenar o caminho aí para o meu banco de dados. Então, JDBC, MySQL, //localhost, 3306, a porta padrão do MySQL, caso você não tenha alterado na instalação, e o banco de dados PPD 2020. Vou declarar a terceira constante, chamada user, para colocar o nome do usuário. Essas informações aqui são informações que eu vou precisar para poder fazer a conexão com o banco de dados. E por fim, vou criar outra constante, chamada password, que no meu caso aqui está em branco. Na instalação eu não coloquei nenhuma senha para o usuário root. E por fim vou declarar outra variável aqui, nesse caso não vai ser uma constante não, vai ser uma variável mesmo, do tipo connection, que eu vou chamar de com, ela que vai guardar, né, que vai receber daqui a pouco uma nova conexão com o banco. Vou criar um construtor vazio, para que outras classes possam criar instâncias dessa classe base de dados, e essa classe vai ter 2 métodos. O primeiro deles vai se chamar conecta, também vai ser público, né? E ele vai retornar um objeto do tipo connection, que é a conexão em si. Então, quando alguém executar o método connect, ele vai devolver, essa pessoa que executar o método connect vai receber uma conexão do tipo connection. Para isso eu vou colocar aqui dentro de um bloco try, eu vou rodar o class.forName,
passando para ele o JDBC driver para carregar essa classe aqui, e vou falar que a minha variável com, que eu declarei lá em cima, vai receber uma nova conexão, né, desse banco de dados. Então eu vou rodar esse método getConnection do driver manager, essa classe driver manager, e vou passar para ele como parâmetro 3 informações. Primeiramente a URL, que está dentro aqui de database URL, depois o usuário e depois o password. Então dessa forma eu faço a conexão com o banco de dados, ele me retorna um objeto que por sua vez eu atribuo a essa variável chamada com, que eu declarei lá em cima. Fora aqui do meu try, só para não esquecer, eu já vou colocar return com, para que ele já retorne essa conexão que foi estabelecida aqui. E vou fazer alguns tratamentos aqui de erro, de exceções, com class not found exception, e vou também pegar o do SQL exception. Então aqui dentro eu vou apenas imprimir o print stack trace, se caso acontecer alguma coisa, só para identificar algum tipo de erro aqui. Vou colocar um print ln também, só para mostrar a mensagem específica com get message aqui e aqui. Então esse método conecta, faz a conexão com o banco de dados, e essa conexão, né, que foi estabelecida é devolvida para quem o executa. O método seguinte que nós vamos criar, ele é público, não retorna nada, e vai se chamar desconecta. Também vou colocar aqui dentro de um bloco try. Eu vou copiar esse tratamento aqui de cima, só para ganhar tempo. E dentro desse bloco try, a única coisa que eu vou fazer é mandar fechar a minha conexão, para poder encerrar a conexão que tivesse sido aberta. Essa minha classe base de dados, ela tem esse trabalho de justamente possibilitar a conexão com um banco de dados, e ela devolve aqui um objeto do tipo connection para quem fez a chamada a ela. Então na sequência a gente precisa codificar também uma classe que vai realmente se comunicar com o banco de dados. Ela vai usar essa classe base de dados para obter a conexão, mas a gente vai separar aqui os códigos de execução dentro do banco, por exemplo, o select, o insert ou qualquer outro tipo de código que seja necessário aqui. Para isso, a gente vai criar outra classe chamada funcionário DAO. Então eu vou criar outra classe aqui, nesse mesmo pacote chamado DAO, e vou criar ela aqui, funcionário DAO. Inicialmente a gente vai criar um método de listagem para listar os funcionários. Então, como a gente vai trabalhar com cliente e servidor, e eu vou precisar trafegar dados dessa classe funcionário, quer dizer, eu vou gerar uma lista de objetos do tipo funcionário no servidor e vou passar essa lista de objetos do tipo funcionário lá para o meu cliente. Então eu preciso que essa classe DAO implemente ou estenda, né, os comportamentos de uma classe chamada serializable. Eu vou fazer a importação dela aqui para já eliminar esse erro aqui. Então, essa minha classe, a segunda parte que ela precisa vai ser um atributo aqui, pode ser privado, do tipo base de dados, que eu vou chamar de BD. Então, esse meu atributo BD é que vai realmente estabelecer uma conexão com o banco de dados. Vou criar um construtor vazio aqui para essa classe. E na sequência aqui, eu já vou criar um método público
que vai devolver, que vai retornar uma lista, e ele vai se chamar listar. Então esse método listar, vou só corrigir a importação aqui do ArrayList com o Alt Enter. Então esse método listar vai devolver uma lista, daqui a pouco a gente vai ver que vai ser uma lista de objetos do tipo funcionário, para que o cliente possa trabalhar da maneira que ele quiser com esses objetos que ele receber. Então para isso a gente vai ter que criar uma estrutura aqui, antes mesmo de fazer a conexão com o banco. Inicialmente eu vou criar um objeto, uma variável do tipo prepared statement, que eu vou chamar de PSTM, e vou criar outra chamada do tipo result_set, que eu vou chamar de RS, que é o que vai receber o conjunto aqui dos meus dados. Vou fazer a importação aqui dela. Vou fazer a importação aqui direto, que é do java.sql.result_set, para corrigir essa importação aqui de baixo. Na sequência, então, a gente vai fazer a declaração de uma lista, de um ArrayList, chamado listagem, que vai receber um novo ArrayList com objetos do tipo funcionário. Então, eu estou criando uma nova lista aqui, e essa minha nova lista vai ser populada, vai ser composta de objetos do tipo funcionário. Ele está dando um erro aqui porque eu estou fazendo menção à classe funcionário, mas ela está em outro pacote. Então eu preciso fazer a importação dela aqui. Entity.funcionário. Então as importações aqui foram corrigidas. Agora eu vou fazer a conexão com o banco de dados e vou mandar um comando select para lá, para buscar todos os funcionários cadastrados. Então, vamos fazer isso aqui dentro de um bloco try. E dentro desse bloco try, eu vou fazer primeiramente a minha conexão com a base de dados. Então, o meu objeto BD agora já tem uma conexão estabelecida. E o meu prepared statement, eu vou executar aqui o método conecta, para ele buscar essa nova conexão estabelecida lá no banco e colocar o prepared statement. E vou passar para ele aqui o meu comando SQL, que vai ser select asterisco from funcionário order by nome. Ele está dando um erro aqui, sim, é da importação. Quando eu declarei aqui o ArrayList a primeira vez e pus o Alt Enter, ele buscou o prepared statement direto daqui. Eu vou colocar do java.sql. Bom, então a minha execução aqui do prepare statement já está pronta. Ele está dando um outro erro aqui, mas é do catch. Eu já vou colocar aqui para capturar qualquer tipo de exceção. E vou colocar o print stack trace só para ele tirar esse erro aqui. Então nesse momento aqui eu já tenho um objeto para conexão ao banco. Quando eu rodo bd.connect, ele vai me devolver um objeto do tipo connection, que simboliza a própria conexão a esse banco de dados com esse usuário e com essa senha. E com essa conexão eu já vou mandar preparar o comando select asterisco from funcionário. E quando eu executar esse comando, ele vai me retornar um conjunto de dados que eu vou colocar dentro da variável rs, que é um result_set, que vai receber pstm.execute para poder buscar os dados. Então ele vai executar esse comando select. Como esse comando select pode, se tiver dados, trazer um conjunto maior do que um registro, eu vou percorrer aqui um loop enquanto eu tiver registros,
eu vou preencher essa minha listagem. Então, esse meu RS aqui, ele teria o formato muito parecido com o de uma tabela, como se fosse isso aqui, né? Então, para cada linha, esse laço while aqui está fazendo para cada linha que eu tiver, eu vou ter que pegar esses dados e preencher e criar um novo objeto do tipo funcionário. Assim que eu criei esse novo objeto do tipo funcionário, eu adiciono ele na minha listagem que eu tenho aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo objeto do tipo funcionário e ele vai receber aqui uma nova instância, onde eu vou passar os dados diretamente para o construtor dele. Porém, esses dados estão aqui dentro da minha variável rs. Então, eu vou colocar rs.getInt na posição 0, porque, na verdade, aqui eu vou usar o campo, o nome da coluna. Vou passar para a linha de baixo aqui. Então, quando eu coloco rs.getInt, quer dizer que eu estou querendo ir lá no result set e buscar um campo do tipo inteiro. Qual o campo que eu quero buscar? Ele se chama ID, que é essa primeira coluna aqui. A segunda informação que eu preciso passar para o construtor é o nome. Então, eu vou colocar, como o nome é do tipo string, né? Na verdade ele é um varchar, mas aqui a gente trabalha com string. Então, eu vou colocar rs.getString, nome. O mesmo vale para o endereço. getString, endereço. E, por fim, o rs.getDouble, passando o campo salário. Então, nesse momento aqui, eu já vou ter um novo objeto chamado func, que vai possuir todas as informações da primeira linha que eu busquei aqui no meu select. Assim que eu passar para o próximo registro, ele vai pegar esses dados da segunda linha e preencher nesse objeto. Então, assim que eu tiver um objeto criado, eu já posso adicioná-lo na listagem. Então, eu uso listagem.add e passo o func como parâmetro. Por fim, assim que eu terminar esse laço aqui, eu já vou ter terminado todo o meu trabalho. Eu vou precisar apenas desconectar no banco, que não tem mais necessidade de manter essa conexão. E, finalmente, eu vou retornar a minha listagem. Então, esse que é o objetivo aqui desse método listar, que é buscar os dados e devolvê-los na forma de um array list aqui. Então, esse meu método listar está finalizado, já vai percorrer todos os dados aqui e devolvê-los no formato de um array list com objetos do tipo funcionário. Bom, então essa primeira parte a gente vai finalizar por aqui. Na sequência, a gente vai continuar a construção do projeto em um novo pacote.